quando a gente olha para isso, a gente, olhando agora da perspectiva bíblica para essa análise do filme, a gente tem que olhar assim, o que nós estamos construindo nas nossas mentes como um status quo do que é uma boa vida, ou de uma vida que merecia, que a gente deveria trilhar. Como o Francisco falou nessa frase aqui, para a resposta da pergunta do Rafael sobre ensinar, né, ali a guardar o tempo e etc., para contar os tempos, etc., há um padrão que a sociedade impõe sobre o que é sucesso, o que é uma carreira de sucesso, o que é uma boa profissão. Eu lembro que antigamente havia uma frase extremamente pejorativa que talvez muitos pais usaram com os filhos, que era assim, olha, se você não estudar, você vai virar, e falava uma profissão para tipo, diminuir aquela profissão. E aí, quando a gente olha para isso, a gente olha, então, a sociedade desde aquela época já construía um paralelo do que deveria ser a profissão ideal, a família ideal, modelo de sociedade ideal ou de pessoas ideais, né? E temos que olhar qual tem sido o parâmetro para a gente fazer isso, né? O parâmetro que a gente está usando para fazer isso é o parâmetro bíblico ou o parâmetro que a sociedade tem imposto para nós, né? Eu acho que essa é a primeira crítica que a gente pode fazer de leitura. Esse filme, por exemplo, é bem mais levezinho do que O Preço da Manhã, né? Esse outro é uma comédia romântica, é um filme mais assim de família romântica, etc. Mas eu acho que traz um pouco essa perspectiva de qual tem sido o padrão de vida que nós estamos buscando, né? Não é mais assim, o que eu faço com o meu tempo, mas é o que eu estou buscando na minha vida. Por quê? Ao contrário do filme, a gente não consegue voltar para trás. E tem uma outra questão também, que é uma busca pela felicidade, né? Porque quando ele se depara com uma situação calamitosa, algo ruim, caótico, uma conversa, quando a coisa não correu bem, ele volta até dar certo. Até dar certo, né? Ele volta no tempo. Então são dois pontos que eu acho que são muito necessários. Primeiro, entender o que é felicidade e como desenvolver essa felicidade. Será que ela deve ser o centro da nossa vida? E depois, essa felicidade ela é buscada para quê? No caso dele, ele buscava esses momentos de felicidade que deveriam levar ele à construção de uma estrutura, de uma condição de vida que fazia parte de um imaginário que ele tinha como perfeito. E que sanava aquela busca E por que sanava felicidade aquela dele. busca dele. E também tinha, em algum momento, como tu falaste, uma comédia romântica, tem também uma busca pelo amor e tal, amor perfeito, né? E a gente até pode avaliar isso na nossa vida, como isso vai ser vivido, e não é só como vai ser vivido, mas como essas questões todas chegarão a nós. Porque a gente não tem, nem sempre a gente tem a possibilidade de construir essa trajetória que a gente gostaria. Às vezes nós somos agentes dessa caminhada, mas às vezes nós somos apenas uma consequência, né, do fluxo do mundo e das pessoas que nos cercam. Então nem sempre nós somos ativos, às vezes nós somos passivos nessa trajetória. E vamos nos deparar com situações difíceis de serem vividas, de serem tratadas, mas as escrituras nos chamam para algo, né? A olhar para Cristo, a encontrar nele esperança, expectativa e perseverança para caminhar mesmo nos tempos ruins, mesmo nos dias difíceis. Então acho que esse filme vai nos levar inevitavelmente a uma autoanálise. Né? Tem coisas bem positivas, eu acho, nessa narrativa. É claro que poderíamos criticar o alvo maior do personagem, o ideal de felicidade. Se nós limparmos um pouquinho esse objetivo que ele tem, porque nós sabemos que a vida é muito mais do que esse contexto padronizado de felicidade que a gente pode idealizar aqui nessa terra. O cristão é estar com Cristo, viver para a glória de Deus, ser útil, servir ao Senhor, cumprir o seu propósito, o seu plano, né? Mas tem coisas bastante interessantes nesse filme, né? Por exemplo, ele fala lá no final, e eu vou depois voltar um pouquinho, que ele fala sobre a sua extraordinária vida ordinária, né? Então, há algo de extraordinário na vida ordinária. E ele vai aprendendo com o tempo que ele não precisava mais ficar voltando. Lá ao final ele aprende essa lição. Que voltar parecia alguma coisa fantástica e poder mudar o destino dele e da sua irmã e tentar alterar algumas coisas. Poderia ser incrível, mas depois ele percebe que há limites nisso daí, que era a questão do nascimento de filhos e tudo, que ele não podia mais voltar para trás disso, senão alterava o filho. E ele começa a se habituar com o extraordinário que se dá no ordinário, no cada dia, né? Eu acho que nós temos que aprender, nós como cristãos, esses ritmos,
e esse extraordinário nas coisas simples. Até- Porque até- lá desculpa, está. Marcelo, mas assim, até o pai dele conta. São 2 segredos. O primeiro é esse. E depois o segundo segredo é isso. É ver o extraordinário nas coisas simples. É o segundo Exato. segredo. Faz o dia de novo e olha por outra ótica. Por outra Gente, ótica, exatamente. Eu posso só dar um passant nessa situação, porque assim, vocês estão falando coisas super importantes. Eu amo muito esse filme, ele é muito importante, assim, para várias coisas que aconteceram na minha vida. E tudo isso que vocês estão falando é extremamente importante, mas eu consigo tirar do início ao fim muita coisa desse filme, entende? Eu queria voltar um bocadinho pra gente falar da primeira conversa que o pai fala com ele e explica essa questão do segredo, né? O que que se passa, né? Ele questiona o pai, o que que o pai fez com esse poder. O pai dele vira e fala, eu usei o poder para ler 2 ou 3 vezes tudo o que eu podia. Ou seja, ele usou para leitura. Que basicamente volta para a pergunta do Rafael, né? Eu até separei aqui, ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria. O pai dele buscou sabedoria para poder aproveitar a vida, sabe? Esse é um ponto que no início do filme já me deparei ali, entende? Me buscou muito essa situação, né? A gente tá falando, sim, sobre o amor, né? Que ele diz assim... Primeiro ele vira, eu quero... então eu vou querer ficar rico. Vou usar o meu tempo para ficar rico, né? E o pai... Dá logo o exemplo do avô. dá o exemplo do avô, exatamente. Olha, teu avô foi amargurado... Se tornou uma pessoa egoísta e tudo, porque Não ficou aproveitou a rico, vida. ficou. Exato, Mas usou esse poder para isso. Acabou sem ninguém. Que a gente pode pegar ali 1 Timóteo 6,10, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, ou seja... tem inclusive uma cena no filme mais pra frente, no casamento do filho, que o pai fala isso. Fala assim, ó, eu vou falar de 3 pessoas que eu amo. Então, Uhum. E uma delas não é meu pai. Porque ele era uma pessoa extremamente egoísta. Ou seja, essa busca pelo Sim. dinheiro fez o pai perder o amor do filho. Que, por exemplo, foi Uhum. uma coisa que o Francisco comentou aqui, né? Dos pais que estão ali sempre a dedicar a trabalho, etc. sim. E depois... assim, eu não quero virar só pra mim, né? Mas... Não, eu mas posso segue dar na muitas- narrativa, segue sim, na sim, narrativa. Força. O filho daí quer usar para buscar o amor, né? É claro que o amor é uma questão mais de paixão ali, né? No caso. Só que isso é uma aplicação que eu tiro, que eu sei, eu quando eu vou olhar um filme, eu começo a tirar todas essas questões bíblicas que me chamam a atenção, mesmo que ela não tá ali direto, explanada na minha cara, sabe? A busca pelo amor. O amor é o perfeito, é buscar Deus. Deus é amor, sabe? Então, isso me cativou no sentido, né? Eu trouxe aqui 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Através do amor, nós vamos buscar a verdadeira felicidade. É claro que pra gente o amor é muito mais do que uma paixão, né? Mas talvez foi o melhor ponto que ele pôde, né? O pai dele buscou sabedoria, o outro buscou dinheiro e ele se posicionou para buscar o amor. Talvez é a melhor das coisas que ele poderia buscar ali, né? Depois ele acaba mais para frente. Tem a questão do amigo do pai dele lá que é meio maluco e tudo, né? Mas ele acaba por conhecer a Mary, né? Que Se torna a esposa dele no filme. sim, é a paixão dele, né? O amor, né? Se apaixona na primeira vez que vê ela, né? Na verdade, que não vê. Exato. Eles estão num bar escuro, né? Sim. É muito interessante, né? E aí, uma coisa que me pegou também é que, assim, ele se conhece lá no restaurante, às escuras e tudo mais, ele fica, tipo assim, a conversa é super legal, ele fica, né? E quando ele sai pra fora, que ele vê ela, ele se encanta, né? Porque ele não é nenhum príncipe e ela é muito linda, né? Então... Aham. E depois, quando ele chega em casa, que tem a situação do amigo dele. O amigo dele, que era escritor de peça, né? A peça vira um fracasso, vira um fracasso porque um dos atores esquece a fala. esquece a fala. E, tipo, isso foi uma coisa interessante, porque, tipo, ele encontrou o amor da vida dele, que era o que ele tava buscando. Beleza, vamos embora, sabe? Só que ele acaba por deixar a chance de conhecer ela, de certa forma, para poder ajudar o amigo, sabe? Uhum. Ele não, tipo assim, não foi egoísta. Foi Ele, altruísta, né? tipo, pô,
eu vou dar um jeito, né? Ele fica com isso, né? Eu vou dar um jeito de conhecer ela, mas eu vou também ajudar o meu amigo, né? Isso é uma questão que, pronto, é quase um princípio mesmo que a gente, né, ser altruísta, né? Não